Hoje o nosso papo é sobre algo bem comum no mercado imobiliário, né? Aquela alta rotatividade de corretores. Parece uma verdadeira dança das cadeiras, assim. Profissionais trocando de imobiliária toda hora, às vezes em questão de meses. E a gente tem aqui um material, uma análise, que levanta uma questão interessante. Será que o problema está sempre na imobiliária? Ou será que, talvez a questão esteja na abordagem do próprio corretor? Ok, vamos desempacotar isso. A ideia aqui é investigar o porquê dessas trocas tão frequentes e o que isso pode, talvez, revelar sobre as expectativas, sobre as estratégias de carreira dessa galera. Exato. E é um tema super relevante, viu? Porque, no fundo, reflete uma busca muito humana, né? Por sucesso, por satisfação na profissão. E isso fica ainda mais claro em carreiras que dependem tanto do desempenho individual, de comissão, como é o caso da corretagem. Essa movimentação toda, ela diz muito sobre o setor, claro, mas também sobre como cada um lida com os desafios, né? Sim, e o material que a gente está usando como base, ele menciona aquelas justificativas, sabe? Aquelas que a gente sempre ouve quando um corretor muda de crachá. Quais são esses argumentos mais comuns que o texto aponta? E como é que ele analisa isso? Olha, o texto cita várias. Coisas como, faltava suporte, ou a gestão não era boa, não chegava lead suficiente, sabe? Pouco contato de cliente, ou então a empresa não investia em marketing, ou aquele clássico meio vago. Não era bem o meu perfil. São queixas bem frequentes mesmo. Entendo, entendo. Mas o texto não fica só nisso, né? Ele traz um contraponto, uma outra visão. Exatamente, traz sim. O fascinante aqui é essa perspectiva diferente que o texto apresenta. Ele argumenta que, na prática, a maioria das imobiliárias de porte parecido, elas acabam trabalhando com a mesma base de imóveis avulsos. E os lançamentos, bom, esses geralmente estão bem espalhados pelo mercado, acessíveis até para imobiliárias menores. Então, se o portfólio, o cardápio de produtos é muito similar em vários lugares, o texto meio que pergunta: será que essas justificativas sobre faltar oportunidade ou produto são mesmo o ponto central? É aqui que fica realmente interessante, porque o texto sugere uma coisa hum, mais profunda, quase como uma armadilha mental, sabe? A ideia de que trocar de empresa é tipo apertar um botão de reset. A pessoa muda o CNPJ, pega um crachá novo e fica naquela esperança de que o novo lugar, assim, magicamente, vai trazer o resultado que não veio antes, mesmo que ela não mude nada na própria forma de trabalhar. É a ilusão do recomeço fácil, né? Se conectarmos isso ao quadro geral, do que realmente funciona em vendas, a gente vê o peso da responsabilidade de cada um. A análise destaca alguns pilares que, olha, dependem só do corretor mesmo. O trabalho de formiguinha para construir a própria autoridade, sabe? Investir tempo para se posicionar como especialista e também cultivar relacionamentos de longo prazo com os leads, fazer aquele acompanhamento diário, sistemático e, claro, ter muita, mas muita persistência. Nenhuma imobiliária, por melhor que seja a estrutura, consegue fazer essa parte pelo profissional, entende? É a tal da autorresponsabilidade em jogo. Mas é importante dizer, e o texto até menciona isso, que sim, existem ambientes de trabalho ruins, tóxicos, mal geridos. Nesses casos, sair pode ser a melhor coisa, a mais saudável, né? Mas o foco da análise aqui é o padrão, quando a troca vira rotina, de poucos em poucos meses. Aí talvez o que precise mudar não seja o endereço da imobiliária, né? Mas a estratégia pessoal do corretor, a forma de atuar. Isso levanta uma questão importante. É quase uma inversão de perspectiva que o material propõe. Em vez do profissional ficar só naquela qual imobiliária vai me dar mais lead, qual tem a melhor estrutura, talvez a pergunta mais útil para a carreira seja a outra. Seja o que eu estou fazendo de verdade, com os recursos, com as oportunidades que eu tenho agora, onde eu estou. A decisão de mudar quando for o caso deveria ser mais estratégica, sabe? Mais pensada. E menos uma reação no calor do momento, ou por frustração, ou por aquela ilusão de que em outro lugar vai ser mais fácil. Então, o que tudo isso significa? Tentando resumir aqui nossa análise, parece que a mensagem principal é que o sucesso na corretagem, e talvez em muitas outras áreas que dependem de resultado,
está muito mais ligado à estratégia individual, à persistência, à autorresponsabilidade, do que simplesmente às condições externas ou ao nome da empresa no cartão, né? Exatamente. Isso deixa a gente com uma reflexão final que até extrapola o mercado imobiliário, pensando em outras áreas da vida profissional ou até pessoal mesmo. Em que outras situações a gente não tem essa tendência de culpar o externo, a empresa, o chefe, o mercado, os clientes, quando na verdade o que a gente precisa mesmo é dar uma olhada para dentro, reavaliar a nossa própria abordagem, nosso comprometimento e ter mais paciência com o processo. Porque construir algo sólido quase sempre leva tempo, né? Fica aí a provocação para a gente pensar.